O escritor Julian Fuchs vem recebendo ameaças de morte e ataques após uma crônica publicada no portal UOL sobre o coração mumificado de Dom Pedro I ter sido distorcido por bolsonaristas. Sobre esses ataques covardes, nós conversamos com o próprio escritor Julian Fuchs agora aqui no Revista Brasil TVT. Olá, Julian, prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado por me receber aqui. Julian, fala pra gente que história é essa? Como que está acontecendo? Essas ameaças, esses ataques covardes que estão proferindo contra você? Traz pra gente esse cenário aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, em que pé que está a situação, como está acontecendo isso? Pois é, eu publiquei esse texto no sábado passado, né? Que chamava Precisa-se de um terrorista, né? Fazer um uso figurado da palavra terrorista, e desde a primeira linha observava que era não desses violentos, contra a truculência, contra a brutalidade, alguém completamente avesso a sangue, a armas, etc., né? Deixava bem claro o sentido de um não terrorista, que seria preciso. Mas o que aconteceu foi que as redes bolsonaristas, né, capitaneadas já por Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Mário Frias, o ex-secretário de Cultura, começaram a difundir o texto distorcido, cortado, afirmando que o que eu estava propondo era a contratação de um terrorista, efetivamente, para agir contra o Bolsonaro no 7 de setembro, né? E aí foi assim, começou essa difusão louca nas redes bolsonaristas, que se transformou numa sequência vertiginosa de agressões sucessivas contra mim, né? Mensagens muito duras, constantes, né? Centenas e centenas o tempo inteiro. E, depois de um tempo, as ameaças efetivamente, né? Primeiro, umas ameaças mais genéricas, aquele tipo que a gente acha que é só um sujeito violento no teclado, e depois algumas ameaças que já se revelaram mais qualificadas, né? Eu vinha sendo orientado durante esse tempo a não alimentar isso, a não oferecer qualquer tipo de resposta que fizesse eles me atacarem mais. Mas aí, depois de um tempo, quando a coisa ficou grave mesmo, a decisão foi de me contrapor, de trazer a público essa história e de me defender dessa maneira, né? Julian, a gente está num processo aqui do nosso país onde a gente tem um governo, onde a gente já sabe que existe um determinado um grupo chamado Gabinete do Ódio. E é esse Gabinete do Ódio que é vinculado ao governo, das políticas do governo, é que muitas vezes articulam e demandam esse tipo de ataque que você sofreu, esse tipo de ameaça que você sofreu, que atenta a sua vida, atenta a vida de um ser humano, né? Qual que é a sua análise, assim, num contexto mais geral do Brasil, de como essas coisas estão acontecendo e como uma vítima desse gabinete do ódio, desse ódio propagado, o que você acredita, assim, que a população precisa fazer? Sim, importante esse ponto, porque ficou claro que era um ataque estruturado, né? As pessoas que acompanham isso de perto viram que era uma ação que tinha todos os indícios de ser uma ação do próprio Gabinete do Ódio, com os canais de notícias falsas deles, que surgem com essa manipulação, e que outros canais jornalísticos bolsonaristas acabam aderindo. Então, a Jovem Pan entrou naquela versão completamente falaciosa, e teve essa situação, né? Dá para ver que é uma coisa regrada, estruturada, ordenada de algum lugar, a partir de um ponto de autoridade, né? E que acabam municiando a ação de um monte de gente tresloucada que vem atrás, que xinga, que se torna ali um bastião daquela luta tão estranha, né? Outra coisa que para mim ficou claríssima, tendo trazido à tona a história, é quanto isso está difundido por toda parte. Não só essa violência, mas as vítimas de violência são inúmeras, né? A gente conhece esses casos emblemáticos, a gente sabe dos jornalistas e alguns jornalistas, as perseguições mais pesadas que sofreram, mas é uma coisa pervasiva, né? Em vários cantos do país, as pessoas com
um pensamento dissonante do bolsonarismo, sobretudo nas cidades menores, sobretudo nos lugares de maior vulnerabilidade, estão sendo atacadas pelo seu posicionamento, né? Esses depoimentos começaram a me chegar. Assim, eu não estou vivendo exatamente o que você está vivendo, mas eu estou vivendo algo parecido aqui, nesse meu pequeno mundo, né? E eu sinto que aqui eu consegui muito apoio, né? Angariar muita atenção para esse caso, para me proteger com isso, mas tem muita gente desprotegida por aí. Esse é o sentimento, né? É uma situação de muita gravidade. Né? Leandro, você trouxe essa questão desses ataques, você falando que, olha, mais um, mediante a tudo que vem acontecendo, de outras pessoas, isso é o que vem à tona. Nós estamos jogando à luz do que vem acontecendo, você está sofrendo ameaças de morte, ataques, por conta de posicionamento, ou seja, as pessoas não toleram o diferente, não toleram o pensar diferente. Em nenhum momento, quando você escreveu a sua crônica, você estava denigrindo no sentido figurado, especificamente apontando, né? Mas para reflexão, especificamente um texto para reflexão. E aí vem sofrendo vários ataques. Esse clima de ódio que vem se propagando no Brasil nos últimos tempos é uma coisa que parece que transcende, porque não tem como não falar contigo dessas ameaças de morte à tua pessoa, aos ataques contra você, jornalista e escritor, como um ataque, a tentativa de assassinato contra a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, na última quinta-feira. Ou seja, isso é uma coisa de pessoas que não toleram a democracia, não toleram o ser diferente, o pensar diferente, né? É uma coisa que vem meio que impregnado. Diante disso também você vem recebendo vários apoios de solidariedade, Grupo Prerrogativas, Comissão Área de Direitos Humanos, a BJD, enfim. Fala pra gente como é que está essa corrente, Juliano. Essa para mim foi uma diferença enorme, né? Enquanto a orientação era me manter calado, aquilo me corroía, né? As agressões vinham, a gente sempre acha que pode relevar, não, que tudo bem, a gente aguenta, são palavras contra mim só, mas não são, né? Aquilo vai abatendo, vai abalando muito fortemente, né? Então, quando tomei essa decisão de trazer a público e fui recebendo pouco a pouco esse apoio, não tão pouco a pouco, na verdade, bem intensamente, esse apoio não só das pessoas próximas ou conhecidas ou desconhecidas mesmo, que se indignam com a situação e vêm prestar solidariedade, mas esse apoio institucional, né? As instituições que começam, aquelas que são protetoras de direitos humanos, de liberdade de expressão efetiva, de cultura, de modo geral, essas têm se colocado, se pronunciado e se prontificado para ajudar das mais diversas maneiras, e aí o sentimento realmente se transformou por completo, né? O sentimento que, de fato, a gente tem que se unir contra isso, porque às vezes cada um sente o seu ataque como um ataque individual. Sofri sozinho este ataque e tenho que aguentar por minha conta, né? E como está tão difundido, também a gente não tem, às vezes, tanto interesse em ouvir o que o outro sofreu, né? Cada um está ali, já testemunhou as suas violências, né? E para mim parece muito fundamental a organização de um pensamento coletivo contra isso, né? De cessar a naturalização que a gente faz dessa violência, né? Tem muita naturalização de violência no nosso país, né? O julgamento de que seria evidente, inevitável esta violência ou esta outra violência, e essa violência do discurso, essa violência da afronta, do ataque político ideológico, essa também não deve ser aceita com tranquilidade, não deve se confundir nunca com a normalidade. Isso é completamente atípico e anormal, e a gente precisa reagir coletivamente contra isso. Você foi vítima tanto de desinformação, de manipulação do seu conteúdo, do texto que você produziu e publicou, da sua crônica, e também depois de ameaças, de uma repercussão mentirosa da sua intenção com aquele material. E também tem toda uma sequência de ameaças, como a gente já disse, de ódio, de que atenta à sua vida. Você bem colocou agora que uma das questões é ter uma ação conjunta, é ter um corpo social que se coloque contra isso, que a gente não normalize esse tipo de violência, que também é violência, as palavras são violentas, a intenção é violenta,
e a gente já viu casos que chegou à morte, enfim. Mas eu queria saber também se você tomou alguma medida judicial, se você está se protegendo judicialmente. Porque proteção, como você disse, a imprensa tomar essa informação e te dar lugar de voz já é um tipo de proteção, mas quanto judicialmente, você tomou alguma medida? Estamos trabalhando nessa direção, né? O UOL tem me dado todo o suporte, né? Desde o início eles estavam ao meu lado e foram oferecendo com o tempo também o suporte jurídico deles, né? Avaliando qual seria a melhor maneira. De partida faremos sim o BO contra as ameaças, as mais graves, sem dúvida é isso que a gente vai fazer. Mas também estamos pensando esse BO pela disseminação da notícia falsa, né? Ali na calúnia, eu acho que também vai caber algum tipo de processo jurídico dessa maneira. E também já vou me preparando para o que pode vir a ser uma outra batalha jurídica, porque de partida o que queriam era a minha prisão, né? Era me denunciar. Então, a quantidade de gente que foi tentar atiçar para que a Polícia Federal viesse contra mim, para que o Ministério Público viesse contra mim pela suposta incitação a terrorismo, né? Então, essa interpretação esdrúxula do texto mobilizou para uma ação jurídica contra mim, né? Completamente absurda. E esse é um temor no momento, e a gente está se preparando também para, se isso vier à tona, a gente enfrentar devidamente. Tá certo, então, conversamos com o escritor Julian Fuchs, a gente vai acompanhando o caso, vendo os desdobramentos, e a Rede TVT, a Rádio Brasil Atual, está sempre à disposição para abrir os microfones e a tela para você poder se pronunciar sobre o caso, Julian. Muito obrigado pela acolhida. Nossa solidariedade, Juliana, estamos juntos. Um ataque a você, um ataque a mim, a Ana Rosa e a todos os profissionais de imprensa desse país. Força aí, viu? Estamos juntos. Valeu, estamos juntos mesmo. Abraço. O nosso momento cultural de hoje, nós vamos para a Feira de Santana, no interior da Bahia, conversar com a cantora e compositora Raquel Reis. Ela está lançando vários singles e um EP. E ainda prepara o primeiro álbum completo com material inédito. Destaque para o hit Me Veja. Vamos acompanhar.